Oi, gente! Tudo lindo por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Vinho e Prosa. E hoje nós vamos brindar um tema que saiu na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram. Um tempo atrás eu fiz uma caixinha lá sobre temas que vocês queriam ver aqui. E saiu esse tema, que era gerações. Né? Como que a gente lida com as múltiplas e diversas gerações aí no nosso cotidiano. E aí, eu queria trazer uma pegada de gerações um pouquinho diferente. Sabe, ao invés da gente pensar nos baby boomers, geração Y, Z, X, nananá, nananá, milênios, essas todas aí, eu queria pensar um pouquinho sobre como a gente pode conviver e viver para além desses rótulos. Como a gente pode pensar nas pessoas que estão ali, atrás desse rótulo de alfa, de não sei o quê, de X. Como a gente pode enxergar aquilo que nos une, sabe? Aquilo que cola, que faz conexão. Então, para o nosso episódio de hoje, vamos tratar gerações. Solta a vinheta! E para o nosso brinde de hoje, eu tenho duas coisas muito boas. Primeiro, um vinho que foi pensado no quê? No frescor dessas gerações. Trazer leveza, de trazer um paladar jovem, né? E também num dos meus grandes amigos, que é o Gu, mais conhecido por aí como GGzão. GGzão, que é um grande amigo, é o meu amigo mais jovem e tem me ensinado muito sobre a vida, me ensinado muito sobre enxergar as pessoas para além desse rótulo, desses momentos. Então, eu o convidei com muito carinho e ele aceitou e está aqui papiando, proseando com a gente. Então, vou nos servir desse vinho jovem, fresco e leve para um papo com o meu amigo que está aí, né, numa outra tendência, num outro caminho, uma outra geração diferente da minha, mas que me ensina muito. Então, um brinde às diferenças, né, e a nós. Saúde. Um brinde a todos vocês. Saúde. E para começar o nosso papo, vou apresentar o Gu direitinho, né? O Gu é o Gustavo Calazans, né? Ele trabalha com RH, assim como eu trabalhei muito tempo. É administrador, né? E ele é o meu amigo mais jovem e é um dos meus grandes amigos, assim. E quando eu pensei em vir prosa, vocês já sabem disso, eu pensei de trazer pessoas reais que partilham de ideias, sentimentos e momentos reais comigo. Então, quando eu pensei no Gu, eu falei com ele, né? Mandei um WhatsApp, falei, amigo, vamos lá prosear comigo, tomar um vinho. Foi muito para esse caminho de ter alguém real aqui, né? De ter alguém que faz esse papo. E a gente já conversou disso em vários momentos. Fazendo uma trilha na Serra do Cipó recente, a gente conversou sobre isso, sobre essas diferenças, sobre o quanto que isso cola, o quanto que isso afasta, né? O quanto que o preconceito das pessoas em relação às gerações tem afastado e tem trago algumas pessoas para perto, sobre o quanto isso impacta no trabalho, né? E nas escolhas profissionais. E já falamos disso muito no trabalho, porque já trabalhamos junto para Chuchu. Né? Então, o nosso papo hoje é muito mais um papo de como a gente pode ter insights para colar, tá? Então, é um papo leve, que nem esse vinho mesmo, é um papo suave. E aí já começo te perguntando, Gu, você acha que essa diferença de idade, de perspectiva de mundo, né? Porque, querendo ou não, né, eu tenho 36, você está aí na casa dos 20, né? Essa perspectiva diferente te exclui ou te trago algum rótulo que não é legal, ou que, enfim, como que você enxerga isso? Eu acho que exclui ou inclui é uma coisa muito particular, né? Eu acho que não me exclui, porque eu escolho ver as coisas de uma perspectiva um pouco diferente. Eu acho que quando a gente pensa em rótulos, a gente vai para um caminho muito mais de observar as diferenças, sabe? A gente enxerga um rótulo em uma geração e um rótulo em outra, e aí a gente enxerga o que tem nessa geração e o que tem em outra, e aí a gente pensa numa coisa mais excludente. Enquanto a gente pode ir por um outro caminho, enquanto a gente pode ir muito mais pelo que conecta, sabe? A gente está aqui hoje muito mais por isso.
apesar da gente ter aí alguns anos de diferença, né? A gente tem muitas coisas em comum, a gente falou sobre isso hoje, inclusive. A gente tem gostos musicais muito parecidos, a gente tem formas de pensar muito parecidas, e quando a gente não tem, em várias conversas, por exemplo, eu trago uma perspectiva e aí você fala, poxa, essa perspectiva, esse jeito de pensar é muito legal, e vice-versa, né? Você vem aí com as suas experiências de vida e me chama a atenção várias vezes para colocar os meus pés no chão em momentos que eu duvido se eu tô sendo muito legal, se eu não tô sendo legal, e aí você me mostra que talvez não, ou que talvez sim. Então eu acho que quando a gente não olha para os rótulos e olha muito mais para o que a gente tem em comum, a gente consegue ter muito mais essa troca um com o outro, sabe? Cara, é muito legal pensar nessa perspectiva, porque eu penso assim, atrás de todo rótulo de geração existe uma pessoa. Sim. É uma pessoa, sabe? Você é o quê? Geração alfa? Pela sua idade? Eu acho que eu sou Z. Z, eu sou Y. Atrás do Y ou do Z, existe a Bruna e existe o Gustavo. É simples, né? O que a gente faz é rotular e separar em padrões e gaiolas como se aquilo fosse ruim, né? E não tem um certo ou errado. Tem um monte de gente tentando fazer a coisa dar certo dentro da sua perspectiva. E aí, pensando nisso, né, lá no mundo do trabalho, porque aí é legal a gente pensar quanto amizade. É fácil, né? Quanto pessoas que relacionam na amizade. Porque eu escolho ser sua amiga, você escolhe ser meu amigo. Mas e no trabalho? Como que as pessoas te enxergam? Assim, você percebe um viés de você é muito jovem, você não sabe como é isso, a sua geração é uma geração mimimi, ou uma geração nananã. Né? Você já ouviu isso, já viveu isso? Se eu falar que não, é muita mentira da minha parte, né? Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Se eu falar que não, é mentira da minha parte, mas graças ao Deus, ou a deusa, como você gosta de falar, eu venho de pessoas que me formaram de um jeito muito positivo para mim. Então, eu sei muito bem me posicionar quando eu preciso me posicionar, sabe? A minha intenção nos lugares que eu passo é sempre deixar o ambiente mais leve. Eu trabalho com pessoas, então a minha intenção é sempre essa, tornar o ambiente melhor, mais leve, mais legal para todo mundo. E o primeiro caminho é sempre esse. Só que às vezes as pessoas esquecem que a gente é profissional, que a gente tem conhecimento, apesar da pouca idade, né? E aí eu preciso me posicionar. Aí eu preciso falar um pouquinho mais grosso mesmo e mostrar que eu sou competente para estar ali, sabe? Que eu tô naquele lugar porque eu mereço estar naquele lugar. E você já me fez enxergar isso diversas vezes na minha vida. É muito gostoso conseguir fazer isso, porque não é fácil. Eu sei que às vezes uma pessoa que está na empresa há mais tempo que você, que tem um cargo mais alto que o seu, que tem um respeito ali mesmo pelo tempo que já está ali, pela idade, não é fácil olhar para essas pessoas e criar um embate, mas às vezes é necessário. Não é fácil, isso já aconteceu, e é sempre novo. Sempre novo. Não tem uma receita certa, assim, para lidar com essas situações, porque isso aconteceu comigo quando eu era estagiário, quando eu comecei a trabalhar com você, inclusive, e eu me posicionei porque isso também vem da minha mãe, sabe? A minha mãe também me ensinou que as pessoas não podem me destratar. E aconteceu durante a minha vida aí algumas outras vezes, e é isso, assim, a gente tem que fechar a cara mesmo e mostrar para que a gente tá ali. E isso é legal, né, de pensar no se posicionar, gente. Eu falo tanto isso aqui no podcast várias vezes, em outros episódios, sobre como é importante a gente se posicionar, a gente colocar aquilo que é importante valor pra gente, né? Porque se a gente não se posicionar, alguém posiciona a gente. Sim. É fato. Então, se eu não me posiciono pro caminho que eu quero, alguém vai vir e vai fazer isso. Cabe a mim escolher se eu quero essa posição que alguém está me colocando ou se eu vou assumir um outro cenário. E aí, pegando um gancho nessa fala, Gu, às vezes eu penso muito nisso, assim, o quanto que a gente ter viés, né, seja de base histórica, familiar, como você falou da sua mãe, seja de bons líderes, ou seja de líderes que eu não quero ser igual, porque o viés vai para esse caminho também. Líderes que não são tão bons. Como eu quero me posicionar naquele mercado. Eu já escutei isso. Você é nova demais para ser consultora. Recente, inclusive, eu escutei, né? Você é essa menina que vai tratar esse processo? E aí, como que a gente quebra isso, né? A gente quebra com posicionamento. Né? Eu estou ali, como o Gu diz, porque eu mereço estar ali. Porque faz sentido eu estar ali, porque eu busquei. Mas existe um outro preconceito atrás aí das gerações, que é assim, a última geração que prestou foi a geração X.
Essa geração nova, a geração que não quer nada com trabalho, é uma geração que quer ganhar a vida, né, com as bets aí, que quer ser só influencer, blá, 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 blá. E aí? Como que você lida com isso? Essa é um pouco mais difícil, né, de responder. Toma um gole. Eu vou mesmo, pra dar tempo de eu pensar. Eu consigo entender um pouco os dois lados da moeda, assim. Eu acho que a geração que passou tem as suas razões, mas eu acho que a geração que eu vivo também tem as suas razões, sabe? Eu acho que não tá tudo bem você acreditar que você vai trabalhar a sua vida toda tendo como objetivo uma carteira assinada para aposentar e aí sim viver bem, sabe? Eu acho que isso não tá certo. Mas eu também não acho que tá certo você sair do ensino médio e achar que você vai viver de bet, por exemplo. Eu acho que a internet, as publicidades, o mundo artístico em si tá muito mais fácil de entrar, de alguma forma, e isso é muito positivo para muitas pessoas que não têm acesso à educação, acesso a várias coisas. Várias pessoas conseguiram melhorar de vida com isso, sabe? Isso é muito positivo. Só que não dá pra gente ignorar que a faculdade existe, por exemplo, sabe? Ignorar que as pessoas precisam estudar para ter conhecimento sobre as coisas. E aí eu acho que isso tá um conflito muito grande ainda, sabe? Eu acho que por mais que a internet esteja aí, os casos de sucesso na internet ainda são muito poucos. E aí não adianta os jovens que estão aí chegando agora no mundo do trabalho terem isso como objetivo de vida, sabe? Eu acho que quando a gente tem isso como uma renda complementar, sabe? E se isso der certo na vida, ótimo, que bom que deu certo. Que bom que você vai conseguir ter um trabalho muito confortável da sua casa, conversando com o seu público. Mas se não der certo, e se amanhã a gente não tiver mais o Instagram, por exemplo? Sabe? Vai fazer o quê, né? O que essas pessoas vão fazer da vida? Eu acho que o caminho que eu enxergo como positivo é muito mais esse, assim. Ter um objetivo de vida mais palpável, algo que realmente seja mais palpável e que você consiga desenhar e trilhar ali de um jeito palpável mesmo. E ter a internet, ter as bets, ter o trabalho mais legal como uma renda complementar, sabe? Eu acho que esse é o mundo real, na verdade. Pensar em expectativa em mundo real, né, é isso. Porque às vezes a gente vê os influencers, vê a galera na internet como se estivesse vivendo só daquilo, e aquilo não é realidade, né? Eu sempre me pego pensando, assim, quando alguém fala comigo, porque a última geração boa é a nossa. Eu ouvi isso recente de uma amiga, assim. E aí eu paro pra pensar assim, cara, com base em que a última geração boa foi a nossa? Porque nós também sofremos uma série de impactos sociais, econômicos, culturais, que a gente teve que lidar. E a geração do Gu, a mesma história. E a geração que está chegando agora, que é a geração das minhas filhas, do mesmo molde, né? Eu prefiro acreditar que essas pessoas todas são gente, como a gente, tentando se situar nesse mundo, cara. E é muito isso mesmo, né? Todas as pessoas vêm ali com as suas alegrias, inseguranças, felicidades, tristezas. Tá todo mundo nesse pacote e no final das contas, assim, numa visão de fora, o que todo mundo quer é fazer parte de alguma coisa. Pertencer. Você falou uma coisa todo maravilhosa. Mundo quer isso, sabe? Se sentir parte de alguma coisa, pertencer a algo. Não importa se é a geração antiga, se é a geração mais nova, todo mundo quer o seu lugar ao sol, sabe? Todo mundo busca isso. Então, de alguma forma, tá todo mundo conectado. Não tem uma perspectiva excludente ali do objetivo, sabe? A minha geração, a geração da minha mãe, por exemplo. A minha mãe tá aí no mercado. E o que me chama muita atenção, de alguma forma, é como as pessoas que são mais velhas tentam parecer mais jovens. E aí, eu não falo só de aparência, eu falo de gosto musical. Tentam parecer mais cool, mais soltas, assim. E como muitas vezes a geração mais jovem tenta parecer mais velha, mais sábia. Por quê? Porque existe um rótulo, né? Se você é muito novo, você é cru, você não está preparado, você não merece estar nesse lugar. Você não merece crescer, seja profissionalmente ou seja quanto afeto. Né? A gente tem medo de afeto jovem. Né? A gente tem medo dessa coisa do, é muito novo, muito nova. Né? Não sabe o que quer porque é muito jovem, né? E a geração, que é uma geração que já envelheceu fisicamente, biologicamente falando, ela também lida com o etarismo.
com as pessoas acharem que ela não dá conta de nada mais, Sim. porque ela envelheceu. Então, quem tá muito jovem quer envelhecer para parecer mais sábio, igual você disse, e quem tá muito lá quer voltar, porque senão ele vai se deparar com etarismo, não vai ser contratado, não vai ser promovido, não vai ser valorizado. E aí, no final de tudo isso, essa discussão, a gente tá falando de quê? De rótulo. De rotular alguém pela idade. Simples. Não pelo que a pessoa tem a oferecer. Porque, no fim, vamos lá, né? O Gu tem o que oferecer, o que ele viveu, as vivências, a história, a vida do Gu, da onde ele vem, da onde ele se construiu como ser humano. E eu, quanto Bruna, tenho a oferecer o que eu vivi, o que eu sei, o que eu vivi quanto história, né? E é legal a gente fazer a conjunção disso. Conto mais pra vocês, vou até servir a mim e ao Gu. A gente só dá certo quanto amizade, né? E muita gente acha improvável essa amizade por isso. Porque quando eu olho pro Gu, eu olho para um ser humano que me conecta e tem vários momentos comigo quanto ser humano. Eu não olho pro Gu quanto idade. Inclusive, eu até esqueço. No começo da nossa conversa, antes da filmagem, eu falei, amigo, qual é a sua idade mesmo? Porque eu me esqueço que o Gu tem essa idade. E eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu acho que ele se esquece da minha idade também. Sim, esqueço mesmo. Eu acho que o que você falou faz muito sentido. As pessoas ainda têm um problema muito grande em aprender com quem é mais novo, sabe? É quase como se fosse uma ofensa. Você ter menos anos de vida do que eu e você tá me ensinando alguma coisa? Como assim? Isso tá errado. Por que tá errado? Eu tive a oportunidade de viver coisas que você não viveu, sabe? E tá tudo bem, você viveu várias coisas que eu não vivi também, sabe? E é uma construção, né? Eu penso muito que às vezes quando eu vejo alguém falar de uma geração, semana eu tava fazendo as unhas, e a moça que faz a minha unha falou comigo, porque como que lida com essa geração? Eu falei, você já parou pra pensar que essa geração é uma geração que a gente tá criando? Eu penso muito nisso. Né? Eu educo as minhas gêmeas, que vocês já sabem, né, 16 anos, para que elas não sofram o que eu sofri. Eu não quero que elas tenham que chorar no trabalho, que elas tenham que abaixar a cabeça e falar assim, eu aceito, se senhor, se senhora, ser chamado de nomes absurdos que eu já fui ao longo da minha carreira, porque elas precisam muito de um trabalho. E aí, gente, eu não estou entrando aqui no quesito socioeconômico, tá? Eu acho que qualquer pai ou mãe, qualquer pessoa que educa alguém, na verdade, ela quer muito que as pessoas tenham qualidade de vida e tenham sonhos e planos muito maiores. E eu tenho certeza que a sua vivência é essa. Sim. Né? De não ter que viver coisas que quem te criou, que quem te conduziu nesse cenário viveu, né? Eu entendo que, mais uma vez, o viés socioeconômico é muito delicado. Sim. E aí a gente fala da perspectiva que a gente vem, né? Exato. A minha perspectiva é muito essa também. A minha geração vem muito para esse lugar de ficar só onde faz sentido pra gente. Pra mim não tá mais tudo bem ir pro mesmo lugar, dedicar o meu dia todos os dias ali pra um lugar que só vai me pagar um salário e pronto. Não tá mais tudo bem em ser só isso, sabe? Eu preciso ver sentido no que eu faço. Eu preciso concordar com o que o lugar que eu tô trabalhando tá fazendo. Não é mais o suficiente, sabe? E eu acho que isso é positivo. Quando a gente fala do mercado de trabalho, eu que estou num lugar de recrutador, tá muito difícil mesmo de recrutar pessoas. Tá muito difícil mesmo. Não é uma coisa pra a sociedade ver, assim. Não é uma coisa que tá um teatrinho. Tá difícil mesmo, sabe? Porque as pessoas não estão realmente se profissionalizando. Não estão mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que é legal as pessoas não aceitarem qualquer trabalho mais, Exato. sabe? A gente vê aí, em mercado, por exemplo, as pessoas estão contratando imediatamente. Tem cartaz na porta do supermercado para a pessoa começar a trabalhar imediatamente. Feirão, eu vi isso recente, sabe? Assim, feirão de vagas. Quando que a gente teve feirão de vagas? É nesse caminho. Por que essas vagas não fecham? Porque as pessoas não querem mais viver cenários que não são positivos. E aí a gente julgar o outro. Mas ninguém quer trabalhar. Será que as pessoas não querem trabalhar? Ou será que elas não querem mais viver cenários que não são positivos? Sim. Que não têm qualidade de vida, que não têm propósito? Será que essa geração nova, que a gente tanto julga como a geração Nutella, eu já ouvi Nutella, mimimi, geração que não quer nada com a dureza, será que essa geração de fato é isso? Ou é uma geração
que tem priorizado coisas diferentes do que a gente priorizou há tempos. Né? E será que cabe a nós, quanto seres humanos, julgar essa pessoa que está por trás daquilo ou acolher? Eu penso muito nesse caminho do conectar, né, do que gera vínculo, do que nunca exclui, né? Como a gente falou anteriormente, assim, cara, o que me conecta com o Gu? Uma série de coisas que a gente se diverte junto, né? E que às vezes conecta ali, às vezes a gente ri, a gente faz piada, seguimos sendo bons profissionais dentro do nosso cenário, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que pensar nessas gerações novas e pensar nesse contexto novo é pensar em pessoas que estão tentando se adaptar a cenários diferentes. Não é fácil mesmo. Né? Na minha época, gente, ter um celular era uma coisa assim, uau! A sua geração nasceu com o celular na mão, né, pois cara? Pois é, eu acho que é muito isso, assim, a gente é fruto do ambiente que a gente cresce, sabe? O ambiente que você cresceu, por exemplo, eu imagino que foi muito mais difícil do que o ambiente que eu cresci. Então, para os nossos pais, por exemplo, fazia muito sentido você lutar para ter um salário no mês. Sim. Porque fazia sentido mesmo. As coisas eram muito mais difíceis. Hoje em dia não faz tanto sentido mais, porque você não tem que lutar mais para ter um telefone, por exemplo, sabe? Às vezes sim, algumas pessoas sim, mas a maioria das pessoas não. Você consegue ter acesso às coisas de um jeito muito mais fácil hoje em dia. E eu acho que isso é bom, eu não acho que isso é ruim não, sabe? Eu acho que as duas gerações têm coisas, as duas últimas gerações, né, tem coisas muito legais aí para trazer. A gente não precisa de excluir o conhecimento de uma para acolher a sabedoria da outra, isso não precisa acontecer, sabe? E eu acho que quando a gente, nas interseções que a gente se conecta, é que a coisa acontece, sabe? Eu acho que tudo melhora nesse lugar. Quando a gente se conecta, assim, a nossa relação é um exemplo disso, sabe? A gente tá muito distante ali, de alguma forma, e em outra não, sabe? A gente conversa quase sempre por telefone, quando a gente se encontra, a gente conversa a beça, a gente fala muito. Isso é muito legal, sabe? Por que a gente não pode trocar? Por quê? Por que tem que ter uma excludência, né? Por que eu tenho que ser de determinada forma melhor do que o grupo, que a geração, a minha geração? Não. No final, né, o que conecta a gente dessas interseções é ser gente. Eu sou gente, Sim. Você é gente. Eu sofro, você sofre. Dentro do nosso panorama de sofrimento, poxa, vamos combinar? A gente sofre muito, Nossa, a gente lembra vive. Que você falou esses dias? Não lembro, Ser não sei. adulto é uma merda. Ser adulto é uma merda. E isso vale para qualquer cenário, né, gente? Seja com 20 e poucos anos, seja com 30 e poucos anos. Todo mundo vai ter que se deparar com alguma dor, né, com alguma coisa que é feliz, com alguma coisa que conecta ali na geração. Então, eu acho que essa conversa é muito mais para o que conecta você, a geração que está ali, seja uma geração anterior, seja uma que está ali à frente, quanto pessoa. No fim, a conversa é que tem alguém ali por trás desse rótulo. No meu caso, existe a Bruna, né, com uma série de coisas que são malucas, divertidas, engraçadas, distraídas. Existe o Gu, com uma série de coisas divertidas, alegres, distraídas, com uma família, com um contexto que se conecta com o meu. E que às vezes não se conecta também. Às vezes o Gu me manda mensagens. Poxa, eu acho que isso não é legal. Hoje em dia não faz sentido. E eu falo pra ele também, né? Amigo, talvez não é isso, sim. né? Sim. E isso é muito bom, né? Eu acho que, Gu, se você tivesse que contar pros meus seguidores, ouvintes, né? Quem tá aí do outro lado, uma dica para lidar com essa divergência, né? E com essa separação de gerações, que dica você ia dar? Conselho não, porque eu sei que conselho a gente leva pro lado negativo, né? Se fosse bom, a gente não dava, Não né? dava, mas vamos dar uma dica. Você que está aí numa geração, talvez diferente até de quem está nos ouvindo ou assistindo, que dica você daria para lidar com esse contexto? Para lidar com esse conflito todo, com esse contexto todo, assim, eu acho que o que funciona é olhar para o outro lado como uma pessoa e não como uma idade, sabe? Isso faz muito sentido com o que eu já disse, assim, de escutar uma dica de alguém que é mais jovem, por exemplo. Pare e preste atenção um pouquinho no que a pessoa tá falando e ignora a idade que ela tem, sabe? Se faz sentido pra você,
ótimo. Se não faz, não escuta. Entendeu? A idade não tem que ser um fator determinante para a sabedoria da pessoa, para o conhecimento que a pessoa tem, sabe? Eu gosto muito disso, assim, da forma como você me trata, por exemplo, porque a gente tem uma diferença de idade, isso é inegável, e você me escuta, sabe? E por que isso seria um problema? Isso não tem que ser um problema, sabe? Então é olhar para o outro enxergando uma pessoa, e não um número, não um rótulo, porque isso exclui mesmo, isso é excludente. E pensar em diversidade de pensamentos, é pensar nisso, né? Sim. Diversidade de pessoas, é olhar para a pessoa como ela é genuinamente, né? Eu me conecto ao Gu, que eu tenho a honra de chamar de GGzão. Às vezes eu falo meu GGzão, porque às vezes eu sou possessiva, né? Com muito carinho, e de pensar que é um ser humano que se conecta à minha essência de várias maneiras. Se eu pudesse dar uma dica, era muito próxima da sua, de olhar para o outro sem julgamento. Olhar para o outro como ele é, ou como ela é, como a pessoa escolhe e deseja ser. Né? Eu acho que isso é o que vai tirar esses muros que foram construídos ao longo das gerações. Eu falo isso muito, gente, em vários episódios. Vamos construir pontes ao invés de muros. Eu escolho fazer uma ponte com o Gu. Porque isso me faz bem, porque ele me faz bem, porque aprender com ele me faz bem. Ao invés de um muro. Podia ser um muro aqui imenso? Podia. Sim. E eu ia viver o quê com isso? Nada. Que ganho eu ia ter? Nenhum. Né? O ganho vem dessa prosa. Né? Da prosa a gente tomando vinho aqui na minha casa, na Serra do Cipó, pelos caminhos da vida. Ele me escutando e eu escutando. Quanto ser humano, quanto pessoa. Então, se eu posso propor um brinde, é um brinde às pessoas para além dos rótulos. As pessoas como elas devem ser, na essência, leais a si mesmas. Um brinde. Um brinde, que elas se enxerguem como que elas pessoas, se enxerguem, né? E sejam felizes assim. E para além das idades, a gente saiba acolher todos e todas, independente, né? Que essas pessoas se sintam parte do nosso processo. Que coisa bonita, né, cara? Eu fico feliz, obrigada. Imagina. E pra gente encerrar, claro que eu tenho um poema, né? Porque eu não encerro sem um poema. E aí eu vou contar para vocês que esse poema é de Carlos Drummond de Andrade, e ele diz assim: o tempo não para, a vida não para. É preciso ouvir o que dizem as gerações. Os mais velhos fazem a sabedoria dos caminhos já trilhados. Os mais jovens, a força do novo desejo do futuro. Que a gente possa cada vez mais escutar preconceitos, aprender com quem veio antes e com quem veio depois, ideias de quem está chegando. Porque, no fim, os rótulos são só gente tentando se respeitar por aquilo que são. No fim, os rótulos são feitos por pessoas que querem se respeitar por aquilo que são. Pessoas, gente. Gente como a gente. Quer tomar um vinho, que quer prosear, que quer conversar, que quer vencer na vida, que quer quebrar barreiras, sair de lugares que não querem ocupar, que querem conquistar coisas que talvez quem estava ali atrás não conseguiu. Eu acho que a nossa conversa é sobre gente. Gente que está ali tentando, dentro do seu cenário, dentro do seu contexto, dentro da sua possibilidade, ir além. Viver intensamente. Eu acho que a gente consegue pensar no outro quanto gente e conectar. Fazer essa ligazinha que dá certo, né, Gu? Sim. É isso que faz a gente vibrar? O que te faz vibrar, Gu, hoje? O que me faz vibrar é tudo que eu já vivi, é tudo que eu vivo e tudo que eu ainda posso viver. Sabe, eu acho que eu vivo por isso, assim, pelas coisas que eu já tive, que eu tenho, que eu ainda posso ter, pelas coisas, pelas pessoas, pelo que eu sou também nisso tudo. Eu acho que é isso que me faz viver. Aí pensa, como que a gente vai falar que uma geração XYZ é muito melhor? Se no fim é gente vibrando como a gente, dentro do seu cenário, dentro do seu contexto. Poxa, vamos encher essa taça aqui pra gente fazer um brinde que vale. Um brinde fresquinho aqui, ó, leve.
que possamos valorizar os nossos colegas, parceiros, amigos, afetos, como eles devem ser, vibrando em vida. Eu dizia a música, sorrindo à toa. Que possamos vibrar em vida. Um brinde a nós. Saúde. E a todos que vieram antes e a todos que vão vir depois. E que vão conseguir, dentro do seu contexto, do seu cenário, ser gente. Ser humanidade. E reverberar essa humanidade para além dos tempos, para além da história. Construindo vínculos, construindo conexões, construindo memórias que façam sentido. E que no fim de tudo, o sentir é o que nos move. Obrigada. Tô Obrigada muito por feliz de vir. estar aqui. Obrigada por aceitar. Eu acho que quando a gente traz especialista, gente, é fácil. Mas quando a gente traz amigo, na minha cabeça, é muito mais difícil, porque são pessoas que enxergam a gente genuinamente. Eu enxergo você, eu sou feliz por você me enxergar. E por ter vindo aqui tomar esse vinho comigo. Obrigada. Tchim, tchim, né? Até o próximo episódio, galera.